Oi gente, meu nome é Diego Clement e eu vim aqui ajudar vocês sobre plantas. Muita gente vem me pedir dicas sobre Diego, qual planta que eu posso ter dentro de casa? Diego, qual planta eu posso ter no banheiro? E aí eu pensei, vou fazer um vídeo sobre plantas fáceis de ter dentro de casa. E nesse vídeo eu listei 5 plantas que eu acho interessante de você ter dentro de casa e que você não vai matar, pelo menos não tão fácil, porque elas são bem resistentes. Tá, desde que eu falei pra vocês que eu ia fazer esse vídeo, muita gente vem no meu perfil me perguntar sobre o vídeo, Diego, cadê o vídeo? Diego, você vai fazer o vídeo quando? Diego, eu tô esperando só o vídeo pra poder arrumar meu apartamento. Calma que o vídeo chegou e é hoje, hein? Então vamos lá para a lista das 5 plantas mais fáceis de cuidar dentro... Não é 5 plantas mais fáceis, porque pode ter plantas que eu não conheço e seja mais fácil, né? Então vamos lá para essa super dica de 5 plantas fáceis de cuidar dentro de casa. A primeira planta da lista, que é uma das que eu mais gosto, dá um ar super moderno por ela ser uma planta bem retilínea, é a espada de São Jorge. Ela tem algumas variações, tem também a lança de São Jorge e tem a lança anã, que são algumas variações dela. Você consegue encontrar ela na verde, ela um verde clarinho, um verde mais escuro, verde com amarelo e verde com branco. Em algumas religiões, ela é considerada como uma planta protetora. Ela é uma das plantas mais eficientes na purificação do ar e por isso ela é recomendada pela NASA. Isso é muito incrível. A espada de São Jorge é uma planta muito resistente. Você consegue criar ela tanto a sol pleno quanto dentro de casa com pouca claridade. A rega dela é bem simples, você consegue regar ela uma vez por semana e ao mesmo tempo, se você quiser, você consegue cuidar dela dentro de um vaso de água e ela consegue durar lá por longos períodos. Não, claro que vocês têm que trocar água de vez em quando, até por conta do mosquito da dengue. Pela planta você consegue trocar água semanalmente, mas por consequência do mosquito da dengue, o ideal é que você troque a água de 3 em 3 dias. Mas caso você não troque, a planta não morrerá. Então dá para você fazer uma viagem de 5, 6 dias e quando você voltar a planta vai continuar bonita, continuar brotando. Essa planta tem uma questão muito forte e uma das que faz ela até muito conhecida. Ela é tóxica, então ela não é recomendada para espaços que tenham animais de estimação e crianças pequenas. Ela também é muito fácil de fazer muda, porque é só arrancar uma folha, que se chama estaquia, e plantar na terra. Tem uma dica importante para fazer com que não dê errado. Você arranca a folha, espera um dia para ela cicatrizar um pouco e depois você planta. Porque se você arranca na hora e planta, esse suco que a planta solta, quando entra em contato com a terra, começa a gerar fungos e acaba matando a planta. Então o ideal é que você espere ela secar para replantar e aí você vai ter uma nova muda da espada de São Jorge. A segunda planta da lista é a Comigo Ninguém Pode. O próprio nome dela já explica mais ou menos o que é que ela é. Segundo algumas crenças, elas absorvem energias ruins, então algumas pessoas gostam de localizar ela no início da casa, em algum local mais característico onde eles acham que precisa de proteção. Ela é muito utilizada na decoração por possuir variações de cor. Você consegue encontrar ela no verde claro, no verde escuro, verde com branco, você consegue encontrar ela no verde com amarelo. Ela é uma planta que não fica tão grande, ela pode chegar no máximo a 2 metros, mas a grande maioria tem 1 metro e pouco. Só que também ela é muito utilizada para afastar insetos pelo seu grande grau de toxicidade. Então tem cuidado com isso, com animais também, com crianças pequenas, tá? Ela é uma planta que não gosta de sol, então mantenha ela sempre na sombra ou na meia sombra. Ela é mais resistente para dentro de casa. Por conta disso, muitas pessoas têm elas no escritório, ela resiste até ao ar-condicionado. Ela também tem reprodução por estaquia e você também consegue fazer muda dela arrancando um galho novo que nasceu, deixando dentro da água até ela criar raiz e replantando. A terceira planta da lista é a Zamioculca. O nome dela é bem complicadinho de falar, mas ela é uma planta linda, ela tem um aspecto bem chique, elegante, ela tem as folhas brilhantes e fica bem arrumado no local. Ela é a planta perfeita para ambiente interno, porque ela não suporta quase sol nenhum e ela é muito resistente a ambientes quase sem luminosidade. Essa é uma planta que gosta que a terra esteja bem soltinha e ao mesmo tempo com umidade constante. Porém, como ela tem a raiz dela como se fosse uma cebola, ela acumula água ali dentro e aí ela não precisa de regas tão constantes. Então você consegue molhar ela de 15 em 15 dias sem problema. É uma planta que você consegue viajar e voltar e ela ainda tá linda e elegante lá no canto dela. Essa é uma das plantas que eu acho que é mais fácil de fazer muda, porque apenas com uma folha você consegue fazer uma nova muda plantando na terra. Claro, respeitando sempre o tempo de secagem para poder ela não apodrecer quando você colocar na terra. Então quando você arrancar a folha, espera algumas horas para você fazer esse replantio, tá? E aí com algum tempo você vai ter uma muda nova. Só observa que ela é uma planta de crescimento lento, então pode demorar algum tempo para poder você ter essa nova muda, mas você consegue fazer dessa forma. A quarta eu vou surpreender vocês, hein? É a orquídea Phalaenopsis. Nem eu consigo falar de vez em quando. Ela é muito conhecida como orquídea borboleta por algumas pessoas, pela o seu formato da flor e o formato também da folha dela.
que fica verde para os lados. Tá, choquei todo mundo, porque todo mundo quando compra ou ganha orquídea, imagina que é uma planta dificílima de cuidar. Mas na verdade é ao contrário, é porque quando elas vêm das floriculturas, ela vem com um substrato muito encharcado, com algumas fibras que juntam muita umidade, e se você recebe ela daquela forma, só leva para casa e coloca lá do lado do móvel, com o tempo ela vai apodrecer as raízes e vai morrer. Então o ideal é quando você receba essa raiz, você faça o tratamento, tire esse substrato muito encharcado e troque por brita, isopor, casca de pinos, que ela gosta bastante. E aí faça vários furos nessa lateral se o vaso for de plástico, ou plante ela num vasinho de barro, ela gosta bastante. A orquídea, por ela gostar muito de umidade, é aconselhado que você coloque ela ou no banheiro, porque ela já vai pegar essa umidade na hora que você estiver tomando banho, ou você consegue colocar ela do lado de outra planta, ou até pendurada na própria planta, porque dessa forma ela vai estar fazendo essa troca de umidade com a planta. E aí você só vai precisar molhar ela de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, e ela não dá trabalho nenhum. Depois que você faz esse tratamento, quando você compra, você não precisa fazer mais quase nada. Então, surpreende vocês, hein? Ela é uma planta que ela não gosta de sol direto de forma nenhuma. Ela gosta de sol indireto. Então, o ideal é que você crie ela perto de uma janela, em uma área coberta, dentro do banheiro, do lado da janelinha, se pegar claridade. E aí, por isso também, ela ama uma ventilação natural. Por isso que eu falei para vocês a questão de fazer os buraquinhos ao redor do vaso, para que ela tenha essa circulação de vento e não mantenha as raízes encharcadas. Ah, dica importante, quando você for cultivar a orquídea, cultive ela sempre inclinada, porque na hora da rega você pode acumular água nas folhas dela e ela não gosta de água acumulada, porque dessa forma ela pode apodrecer. Então você colocando ela inclinada, a água molha e sai, então ela continua hidratada e sem água acumulada. Eita, a quinta planta e a planta que eu mais amo, que tem na minha casa e que todo mundo quando chega lá me pede uma mudinha, Diego, me dá uma mudinha, o olho já vira, né? É a jiboia. A gente consegue encontrar ela de 3 cores diferentes. Tem a jiboia branca, a jiboia variegada, que ela é verde com branco, meio amarelado, e a jiboia neon. Eu acho a neon a coisa mais linda. Na minha casa eu tenho os 3 tipos de jiboia e a gente consegue fazer com que elas tenham essa variação de espaço de cultivo. Você consegue perceber que quando ela está no sol, ela tende a ter folhas maiores. E ela, por ser uma planta trepadeira, você consegue moldar a forma como ela cresça. Você pode desde colocar um pedaço de madeira no centro do vaso e ela vai crescendo, trepando nessa madeira e fazendo um formato bonito da forma como você queira. Você consegue cultivar também ela pendente e aí ela fica com aqueles galhos soltos, fica a coisa mais linda. E você consegue cultivar ela em vaso, em água, que fica a coisa mais incrível. Qual a diferença nas características da planta que você consegue encontrar? Quando ela é cultivada em água, as folhas ficam muito menores, demora mais o crescimento, então fica um crescimento mais lento e elas ficam menos rajadas. Quando você cria ela no sol, elas tendem a ter folhas maiores e mais rajadas, por fazer uma fotossíntese mais eficiente. E se ela trepar na parede e subir bastante, se espalhar, ela acaba crescendo demais o tamanho das folhas. Aí você consegue encontrar folhas com até 1 metro de comprimento. Ela é uma planta que gosta muito de umidade, então o ideal seria que você molhasse todos os dias. Porém, por que eu coloquei ela nessa lista? Porque se você estiver achando difícil, você pode cultivar também ela dentro da água. Então não vai ter tanta dificuldade assim. Você consegue cultivar ela dentro da água e só tá trocando a água de 5 em 5 dias, 4 em 4 dias. Só cuidado mesmo com a questão do mosquito da dengue, tá? Ela é uma das plantas que está sendo usada muito na arquitetura. A gente consegue colocar ela em cima de prateleira, fica uma coisa super charmosa. A gente consegue colocar ela em um nicho, pendurada no teto, no chão, em um vaso, trepada, subindo, fica a coisa mais linda. A reprodução da jiboia é muito simples. Você pega o galho e aonde você vê que está saindo a raizinha, se você cortar, aquilo ali você põe dentro da água e com 1 mês você já vê novas raízes saindo, novas folhas saindo e você tem uma nova muda. Então é bem tranquilo de fazer muda da jiboia. Pronto, gente, espero que vocês tenham gostado dessas 5 plantas que eu citei para vocês. E se vocês gostaram bastante mesmo, curta, comentem, digam o que vocês acharam sobre o vídeo e manda para aquela pessoa que está querendo ter planta, mas não sabe quais são as plantas ideais para ter dentro de casa e fáceis de cuidar, né? Obrigado e até mais!